Oi gente, estou aqui com vocês para começarmos o nosso curso de Física. E essa aula de hoje a gente vai começar com uma pergunta para que a gente possa no final da aula respondê-la. Tá? A pergunta é a seguinte: será que nós poderíamos fazer uma viagem sem nos deslocarmos? Então, com os nossos conceitos aprendidos hoje aqui, nós vamos verificar no final da aula que isso é possível. Muito bem, primeiro conceito a ser definido: corpo extenso e ponto material. Vamos definir isso aí num visual bem interessante. Imagine aí uma ponte de extensão 600 metros, onde nós temos um garoto que vai atravessá-la. Perceba que nós vamos adotar aí aleatoriamente uma velocidade para esse garoto, por exemplo, 1 metro por segundo. Então, conforme ele vai andando, o tempo vai passando. E ao final da travessia, perceba que ele já andou 600 metros. Consequentemente, se ele anda 1 metro a cada segundo, tempo gasto para a travessia, 600 segundos. Se pegarmos a mesma ponte e agora uma composição férrea de extensão 300 metros for atravessá-la com a mesma velocidade, de 1 metro por segundo, olha o que vai acontecer. A composição vai andando. Ao final dos 600 metros, ou seja, quando a frente dessa composição já tiver chegado na outra extremidade da ponte, nós temos já um tempo de 600 segundos. Porém, o nosso trem, a nossa composição está completamente sobre a ponte. Para isso, para completar essa travessia, ela vai ter que andar mais 300 metros. Muito bem. Se ela andou mais 300 metros, o total percorrido foi de 600 mais 300, 900 metros. Efetuando então uma travessia num espaço de 900 metros, ela vai gastar 900 segundos, 300 segundos a mais que o garoto, numa travessia de ponte de mesma extensão. Bom, como nós vimos então nos dois exemplos, o movimento do garoto, nós fizemos um equacionamento sem computar suas dimensões, porque elas são irrelevantes para o cálculo desse movimento, para o cálculo de sua velocidade, para o equacionamento desse movimento. Já no movimento do trem, nós tivemos que computar o seu tamanho, porque esse tamanho agora se torna relevante para o seu equacionamento. Então percebam que quando as dimensões de um corpo são desprezíveis com relação a todo o sistema que o envolve, essas dimensões não devem ser computadas no equacionamento de seu movimento. Esse então corpo é chamado ponto material. Já quando essas dimensões não podem ser desprezíveis, comparadas com o sistema que o envolve, quando comparadas com todo o equacionamento de seu movimento, esse corpo passa a ser chamado então corpo extenso. Percebam então que no nosso exemplo o garoto era tratado então como um ponto material e o nosso trem tratado então naquele movimento como um corpo extenso. Nós vamos para uma segunda definição, que é uma definição um tanto quanto polêmica: movimento e repouso. Para isso nós vamos ver aí um visual bastante interessante para não mais esquecer dessas definições. Olha aí, nós temos aí um ponto de ônibus onde as pessoas estão à espera do seu veículo de locomoção. Por ali está passando um táxi e dentro desse táxi nós temos o motorista e alguns passageiros. Se considerarmos que o ponto do ônibus é o referencial, ora esse táxi se aproxima, ora ele se afasta. Portanto, a sua distância até o referencial está se alterando. Consequentemente, em relação ao referencial ponto de ônibus, o táxi está em movimento. Se nós considerarmos que o referencial agora é o motorista do táxi, em relação ao motorista, um passageiro qualquer dentro do táxi mantém a mesma distância em relação ao motorista. Consequentemente, quando adotamos o motorista como referencial, qualquer passageiro do táxi está em repouso. E o ponto de ônibus agora? Perceba que a distância entre o motorista e o ponto se altera. Então o ponto, mesmo estando fixo, para o motorista ele passa a estar em movimento. Se o referencial então se afasta ou se aproxima do corpo, aquele corpo está em movimento. Se o referencial se mantém a uma mesma distância do corpo, para aquele referencial o corpo está em repouso. Já definidos então movimento e repouso, nós vamos para uma outra definição, que é a definição de trajetória. Para definir a trajetória, nós vamos observar um exemplo. Observe então esse avião que está sobrevoando uma certa região, altitude constante, e nós vamos adotar aí dois observadores. O primeiro observador é o próprio piloto que está lá dentro do avião. O segundo observador é você que está aí em casa. Então veja o seguinte: quando esse avião abandona um certo corpo, esse corpo, ao perder a altitude, continua ainda se deslocando horizontalmente. E você que está aí em casa vai observar que a trajetória descrita por esse corpo abandonado é um arco de parábola. Já o piloto,
Ao olhar para esse corpo, todas as vezes o observará logo abaixo da aeronave. Consequentemente, estará vendo aí uma trajetória retilínea, ou seja, uma reta vertical. Bom, duas conclusões daí. Primeira, que a trajetória é então o conjunto de posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. E a segunda é que a trajetória depende do referencial. Para você que está em casa, uma forma de trajetória, um formato de trajetória. Para o camarada que está lá, o piloto que está dentro do avião, a trajetória já tem outro formato. Então, definida a trajetória, nós vamos, para facilitar nosso estudo, subdividir essa trajetória em partes iguais. Então, vamos ver uma trajetória subdividida. Nós temos aí, então, olha lá, uma trajetória onde nós dividimos em partes iguais, são chamados marcos quilométricos. Adotamos uma origem, que é o marco zero. À direita da origem nós temos as posições positivas e à esquerda as posições negativas. Nós temos aí dois veículos, A e B. O A está a 3 km da origem, portanto à esquerda dessa origem, e o B a 3 km da origem, portanto à direita. Observe então que as distâncias são iguais, porém o posicionamento é diferenciado, uma vez que um está à esquerda e o outro está à direita. Então nós definimos espaço como sendo a medida algébrica, porque leva em consideração o sinal, que vai desde a origem até a posição do corpo que está sendo estudado. Portanto, o espaço ocupado pelo corpo A é menos 3 km e o espaço ocupado pelo corpo B é de mais 3 km. Uma outra definição importante aí é o espaço inicial. Não confundir a origem dos espaços com o espaço inicial. Tá? O espaço inicial é a posição de onde o corpo inicia o movimento. E todo movimento tem o seu início no instante t igual a zero. Então, espaço inicial é a posição que o corpo ocupa no tempo zero. Nós vamos agora definir a rapidez com que varia esse espaço. Para isso, nós vamos ver a definição da velocidade. Velocidade escalar média é a relação, então, entre o espaço e a rapidez.